irmãos e amigos todos presentes aqui nesta reunião na casa do Senhor, e você que está nos assistindo. Uma boa noite para você, o nosso abraço, a nossa saudação, nós te amamos. O que acontece? Hoje nós vamos trazer um assunto, eu não vou dizer difícil, não é isso. Ele é um apelo que o apóstolo Paulo faz e quase que um derradeiro. O que acontece? Paulo escreveu uma carta a umas igrejas que estavam mudando comportamentos da crença deles. E Paulo pensou, eu ensinei vocês tão bem, e agora depois vem alguém e ensina outra doutrina, e vocês aceitam. E este parágrafo está no capítulo 4, é o último parágrafo, ele começa no versículo 21, mas se você for olhar o versículo 20, Paulo, ele fala uma coisa bem triste. Ele diz, eu quisera agora estar presente convosco e mudar a minha voz, porque estou perplexo a vosso respeito. Bom, o apóstolo estava escrevendo para irmãos que não estavam contentando com o evangelho que foi ensinado, e isso deixou ele assustado, inconformado. Nós vamos ler a partir do verso 21, e você segue, presta atenção, porque depois nós vamos fazer o possível para você entender o raciocínio do apóstolo Paulo. Primeiro, só para te relaxar um pouco em relação a como nós aprendemos as notícias verdadeiras do Senhor. Por exemplo, quando você recebe uma carta, ou quando você lê um livro, quando que ele é bem discernido, ou quando que você tem uma compreensão, uma interpretação bem certa do escritor, é quando você entra na mente dele, do que ele estava pensando para escrever. E nós, quando lemos a palavra de Deus, nós devemos entrar na mente do autor da Bíblia, que é o nosso Senhor. Graças a Deus, que em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, Paulo diz que os filhos de Deus têm a mente de Deus, pode compreender as coisas de Deus. De forma que nós tomamos a liberdade de avançar em assuntos mais difíceis da Bíblia e não ler e depois não comentar sem uma preparação. Mas hoje eu posso dizer a vocês, nós vamos trazer um assunto inédito e que é importante para nós. Vamos ler? Amém? Então, no Gálatas capítulo 4, versículo 21 até o versículo 31. Palavras do apóstolo Paulo. Dizei-me, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegoria? Alegoria é uma imagem metafórica. É uma representação que produz uma visualização dos significados. Então, o que se entende por estes significados? Porque estas são 2 alianças. Uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com os seus filhos. A segunda aliança, mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz, esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os que têm marido.
Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era segundo o Espírito, assim é também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos, não da escrava, mas da livre. Amém? Oração. Pai Santo, diante desse texto, desses escritos, que pode ser um tanto enigmáticos, nos ensina, Senhor, a compreender na leitura, segundo a sua mente, e explicar segundo a sua vontade, e que possamos colher os melhores ensinos da sua fonte, a sua palavra. Em nome de Jesus, nós te clamamos discernimento, capacidade para poder levar a palavra ao seu povo. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Amém? Está aí um texto. O que vocês acharam? Alguém já leu? Boa compreensão? Mas nós vamos fazer, irmãos, se Deus quiser, o possível para você entender qual era a preocupação do apóstolo Paulo para trazer Sara e Agar, mulheres de Abraão, uma serva egípcia, e Sara, sua mulher estéril, que ficou até 90 anos de vida sem ter filhos. Diante desse fato, e esta observação para nós foi uma tremenda de uma realidade inequívoca para os judeus, Paulo teve a liberdade de pensar essa história e mostrar para eles o significado que estava apropriado para a igreja aos Gálatas. Se não está apropriado para nós hoje, pode ser que serve num outro dia, não para você, mas quem precisa dessa instrução. Amém? Sob essa fonte, sob a luz do Senhor, nós pedimos que Ele nos ajude. Vamos ao início dos comentários. Como já disse aos irmãos, nós vamos fazer a parte 1 hoje, se Deus quiser a parte 2 amanhã. Amém, irmãos? Agar e Sara, como nós sabemos, foram as esposas de Abraão que viveram em conflito. E Paulo exemplifica como o conflito entre a lei e a graça. Ele faz uma comparação. Duas mulheres em conflito e ele coloca a lei e a graça também em conflito. Os dois não conseguiram viver juntos. Os filhos de Sara e Agar. Todos os judeus tinham grande orgulho por descenderem do devoto Abraão. Então Paulo toca no ego deles quando demonstra essa conflitante realidade e que eles tinham conhecimento. Como Jesus tinha destacado, quando alguém simplesmente descender de Abraão, não era suficiente para garantir a salvação. Como podemos ler em Mateus capítulo 3, versículo 9. Olha o que Jesus falou. E não presumais, presumir é supor, imaginar. Então ele diz para os judeus, não fiquem vocês aí imaginando ou acreditando de vós mesmos, dizendo, batia no peito e dizia, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos de Abraão. Na verdade, foi uma tijolada neles, porque como eles eram descendentes de Isaque, Jacó, eles se consideravam hostais na religião. Isso é comum em religiões. Alguém que está numa religião que acha que é a melhor de todas, tem esse comportamento. Então, qualquer um que se ampara em religião, pode ter certeza que Jesus também está dizendo, olha, até das pedras eu tiro religioso como você. Primeira lição que nós tomamos, vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo fez? Paulo reforçou as palavras do nosso Senhor Jesus
para destruir o orgulho daqueles falsos ensinadores na igreja, na dureza da sua significação, é o que vamos verificar. Quando nós lemos o primeiro versículo, aqueles irmãos sob influência dos falsos pregadores, no caso os judaizantes, muito seguros de si, e que queriam dar a eles essa segurança para receber de volta a bajulação, como Paulo já escreveu no início deste parágrafo, desta carta. Agora nós vemos, Paulo escreve esta carta para trazê-los de volta à aceitação da salvação somente por Jesus, na graça, na fé. E para abrir os seus entendimentos, ele confrontou-os diretamente. Quando ele chegou para a igreja, ele disse assim: veja, vocês que querem submeter a lei, querem adotar a lei para vocês, não ouvis a lei? O que Paulo estava passando para eles nessa frase dupla era para, na verdade, provocá-los. Como gentios que eram não judeus, se eles conhecessem mesmo a lei de verdade, a lei faz filhos escravos e não livres, enquanto a graça faz filhos livres. Em outras palavras, é quando nós dizemos assim para alguém: você sabe mesmo o que está querendo da sua vida? Nós falamos às vezes para os nossos filhos quando estão na adolescência: olha, meu filho, você sabe muito bem o que você está querendo fazer? Você tem certeza que este é o caminho que é conveniente para você? Foi assim que Paulo fez, numa palavra mais diluída para nós. Então os crentes gálatas, a maioria deles, como não eram judeus e nem tinha descendência de judeus, eles tinham pouco conhecimento da lei judaica, na substância dela. Podem ter respondido com indignado sim, na ignorância. Em uma visão otimista, eles teriam hesitado para perceber os padrões impossíveis sobre os quais estavam adotando. Como ignorantes, eles não tinham noção do que eles estavam abraçando na fé deles. Estavam empolgados, convencidos, mas sem consciência do que realmente era. Irmãos, que conduta isso para nós? Nem tudo que você se empolga, você depois vai ter um bom uso, um bom aproveitamento. Antes de se empolgar com qualquer coisa, alguma notícia que alguém te passa, verifique os detalhes do contrato. É como alguém que vai comprar alguma coisa e assina o contrato sem saber o que realmente está escrito nele. Era isso que Paulo falou. Vocês querem receber a lei para vocês como um contrato de vida e estão assinando? Leia antes. Se vocês vão suportar trabalhar em cima do que ela te manda depois. Porque depois de abraçado, abraçou. Foi isso. Por isso Paulo passou uma elaboração desse comentário a partir das Escrituras. E pegou novamente, colheu novamente, podemos dizer, a vida de Abraão, o pai da nação deles, dos judeus, para exemplificar com riqueza fotográfica, por isso a palavra alegoria, já que nas letras estavam dopados pelos proselitadores judeus. Então, devemos admitir que todos os que distorcem o Evangelho de Cristo, e hoje tem muitos fazendo esse tipo de alegorias de coisas, são muito articulados nos seus argumentos. São propostas encantadoras, mas que não convêm. Irmãos, resumindo, o que aconteceu aos Gálatas tem acontecido com muitos crentes nos dias de hoje. Eles são empolgados com propostas extra palavra de Deus, buscando conteúdos lá e acolá, e as pessoas se empolgam, mas na verdade não estão obedecendo a Deus. Não é a vontade de Deus. Então, quanto a esse comentário e ensino do apóstolo Paulo,
Toda essa história que Paulo colhe e abrevia e conta para eles já sabiam. Por isso seria interessante se os membros da igreja também soubessem essa história, lendo pelo menos o livro de Gênesis. Por isso que é bom você ler a palavra de Deus. Nós não vamos ler para você agora, mas se você abrir a sua Bíblia, de Gênesis 16 até o versículo 21, metade dele, você vai ver toda essa história que nós estamos contando agora para você e que Paulo escreveu também. E foi abreviada por Paulo como uma lição espiritual demonstrada por Abrão, seus 2 filhos e suas 2 esposas. Em Gênesis 4, 22, aliás, agora na nossa leitura, o versículo 22, é isso que Paulo escreve, olha lá. Porque está escrito que Abrão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Você vai em Gênesis e confere. E todos concordaram, assim como nós estamos concordando. Os irmãos de Gálatas também concordaram. E aí, o que tem a ver isso? Então o apóstolo começa a desenvolver o seu parecer sobre esse fato. Nos tempos antigos, o status de uma mãe afetava o status do seu filho para o resto da vida. Como? Tal mãe, tal filho. Como existe um provérbio, e até esses dias eu comentei com a irmã Suzy, os frutos não caem longe da árvore. Alguém já viu esse provérbio? Os frutos nunca caem longe da árvore. Quer dizer, se você tem seu filho, não pense que ele é tão diferente de você, porque o que você passou para ele é o que ele vai ser. E agora, na cultura antiga dos semitas, era assim. Se uma mãe era escrava e ela tinha um filho com qualquer homem que fosse, aquele filho seria escravo como ela. De forma, irmãos, que eu posso dizer para os irmãos, sendo dessa forma, quem quer ensinar, se alguém quer ensinar alguém aqui, antes deve aprender a praticar. E se quer que façam o mesmo que você faz, faça antes como exemplo para arrastar seus filhos, ou quem você doutrina. Isso ocorreu na vida dos apóstolos. Como os irmãos em Gálatas esqueceram dos ensinos dos apóstolos, Paulo volta com o exemplo da casa de Abraão nos seus requintes da intimidade dos conflitos do lar, desnudando a história familiar de Abraão. Paulo lembrou de que Abraão teve 2 tipos de filhos, um nascido da escrava e outro nascido da esposa livre. Olha, nós já sabemos. Paulo queria agora que os gálatas considerassem com que tipo de descendente esses judaizantes se pareciam. E então decidisse que tipo de crente eles gostariam de ser. Olha só, o raciocínio agora é profundo. Paulo queria mostrar para eles de que tipo de descendentes eram os professores intrusos deles, para que eles pudessem então escolher que tipo de crentes eles deveriam ser, optariam por ser. Olha, você ouve a palavra de Deus genuína nesta igreja. Mesmo assim, você tem a liberdade, ou livre-arbítrio, posso dizer, de escolher que tipo de crente você vai ser na sua vida. Você pode ouvir nós aqui e entrar na televisão ou no rádio e numa outra igreja, ouvir outras coisas e dizer, olha que melhor que é do que eu ouço quando eu ouço a pregação na igreja que eu sou membro. Sabe de uma coisa, irmãos? É o que acontecia com os gálatas. Não tinha rádio, não tinha celular, não tinha televisão, mas tinha pessoas no ouvido deles. O efeito é o mesmo. Então, tirar da religião ou tirar da igreja pura e santa é mais fácil do que trazer lá de fora. Esse é um grande perigo. Cuidado quando você diz para alguém, qualquer igreja é boa. Meu neto está indo numa igreja, sei lá qual é, mas ainda bem que ele está indo na igreja. Pelo menos não está roubando, não está cheirando droga. Irmãos, que absurdo, que nível baixo que nós chegamos.
Não é qualquer coisa que serve. É uma única palavra que serve, a palavra verdadeira. Por isso esse desespero do apóstolo Paulo de trazer para eles. Você deve ter na sua identidade celestial, não apenas por ser parte do rol de membros da igreja, que tipo de crente você quer ser na igreja do Senhor Jesus. Todos nós temos esse dever. Ninguém te obriga a ser fiel e ser obediente. Você tem o dever de ser fiel aos ensinos do Senhor. Então, ouça a mensagem fiel à palavra de Deus, não dando ouvidos a estranhos. Bem simples. Mas é difícil essa prática. Porque na igreja do Senhor, não é aconselhável ter contrastes de fé. Contrastes de diferenças doutrinárias entre os irmãos. E isso estava acontecendo não só na igreja dos Gálatas. Paulo escreve uma carta ao pregador Tito, evangelista Tito, para poder restituir todas as igrejas da ilha de Creta que também estavam se afastando da verdade um dia ensinada. Irmãos, reflita, todos esses fatos apostatados no primeiro século. Imagine como está hoje. Imagina. E Paulo prova para os irmãos gálatas que havia contrastes no status entre as duas mães, na casa de Abraão. Os dois garotos eram diferentes, de outra maneira não teriam importância. Um era servo, por ser filho de uma serva, e o outro livre, por ser filho de uma livre. Mas até então agora parece que não está pegando bem a história. Eu quero te preparar para entrar no que Paulo estava ensinando a eles, ou ensinou. O filho de Abraão com a serva Agar nasceu sem promessa. Entende? Enquanto o filho de Abraão com a sua mulher livre nasceu como cumprimento da promessa de Deus. É diferente. Quando Abraão tinha 99 anos, e Sarai, isto é, Abrão, antes de ser Abraão, e Sarai, antes de ser Sara, tinha 90. Isso está em Gênesis 17, 1 a 17. Você pode conferir, se o irmão quiser projetar algum desses versículos, pode, enquanto nós caminhamos na pregação. Neste tempo, Deus apareceu a Abraão e prometeu o nascimento de Isaque. Olha, um casal de velhos, um com 99 e outro 90, não se espera mais nada, porque Sara já tinha cessado o ciclo das mulheres para ter filhos. Um filho além da natureza comum, concorda? O que restou? Uma promessa, um milagre. Então, Isaque era filho de uma promessa, um milagre de Deus. A ideia de Paulo nesse texto é que o filho da escrava Agar estava numa condição humilde e inferior desde o seu nascimento, porque ele nasceu naturalmente de qualquer mulher e de qualquer homem no ciclo normal de vida deles, de procriação. Naturalmente, não havia nenhuma promessa envolvida Ismael. Ele nasceu de um estado, numa condição natural do casal, que o acompanhou durante toda a sua vida. Isaque nasceu atípico, de pais inválidos na fertilidade. Isto foi para grifar o milagre da promessa de Deus. Amém, irmãos? Agora, Isaque nasceu e ficou sobre o benefício das promessas enquanto ele viveu. Ora, irmãos, se nós relermos os nossos versículos do 24 e 26, você vai compreender um pouco melhor. Eu quero reler com você. Paulo escreve: o que se entende por alegoria, porque essas são duas alianças, uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que existe agora, pois é escrava com seus
filhos, mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, o qual é mãe de todos nós. Se você for prestar atenção, agora complicou. Paulo faz uma inserção de uma outra duas alianças, de duas Jerusaléns, de um Monte Sinai, e ele diz, usando esta lição, Paulo agora estava mostrando que o que tinha acontecido com Sara e Agar retratara o relacionamento entre Deus e a humanidade. Paulo estava indicando uma grande verdade espiritual, ilustrada nesta história, a saber, a superioridade dos cristãos sobre o judaísmo, a Jerusalém espiritual. A lei não tratava deste assunto, e agora Paulo insere. As duas mulheres, Agar e Sara, representavam dois concertos de Deus. Os dois concertos famosos foram feitos com Abrão e agora com Moisés. Com Moisés. Quando nós pensamos em Moisés, o que nós lembramos? Do Monte Sinai e da lei. Ah, por isso então que Paulo fala sobre isso? Sim. Aí Paulo vai mostrar quem na verdade estava se comportando como Agar e quem na verdade estava se comportando como Sara. Olha, o concerto com Moisés tinha seu início no Monte Sinai, com a entrega da lei quando Moisés subiu ao Sinai. Veja Êxodo 19:20 para você ver, antes dele subir. Agar era uma serva egípcia de Sarai. Gênesis 16:1. Desta forma, todos os filhos de Agar também seriam escravos, pois o status de uma criança era o mesmo da sua mãe, como já mencionamos, reitero para vocês. Embora os dois filhos tivessem o mesmo pai, olha que interessante, irmão, dois filhos com o mesmo pai, as mães eram diferentes, e seus descendentes tornariam-se raças diferentes. Os de Ismael, os ismaelitas, que estão brigando com os descendentes de Isaac até hoje. Os ismaelitas também seria uma grande nação. Em Gênesis 21:18, aconteceu algo muito triste. Aconteceu algo muito triste que nós vemos, Egete, levanta o menino e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. Aqui, irmãos, o Senhor estava falando com Agar, com a escrava. Disse o Senhor a abandonada Agar no deserto em prantos, e esperando o menino morrer de fome, porque Sara mandou tocar esse menino de casa. Viveu e foi pai de um grande povo, mas um povo servil. Os descendentes carnais de Isaac, os judeus, isso já está em Gênesis 22, 16 e 18, eles orgulhosamente consideravam soberanos como os filhos do concerto de Deus, mas não tinham toda essa moral com Deus. Não. É como alguém que diz, olha, eu sou crente, eu nasci crente, eu já ajudei essa igreja, eu faço muito por ela, mas e aí? Como anda a sua fé? Como anda o fruto do seu espírito? Como anda a sua conversão? Como anda Jerusalém espiritual na sua vida? Paulo estava trazendo esta informação aos irmãos de Gálatas. No entanto, irmãos, quando Paulo refutou essa reivindicação que os judeus faziam, lembrando-os agora dos dois concertos, bem mais superiores do que Agar e Sara, Isaac e Ismael, é o concerto da lei do Monte Sinai e a aliança da graça. Por isso que ele diz mais duas alianças. Essas duas novas alianças, ele explicou que, devido ao comportamento, os judeus eram, na verdade, filhos do concerto de Moisés, o concerto da lei, do Monte Sinai, e mais próximo de Agar do que de Sara. Mais próximo de Isaac do que de Ismael, do que de Isaac. Os judaizantes reivindicaram superioridade pelo seu ponto de vista, como sempre vimos até nos debates com Jesus, afirmando que a bênção do concerto vinha aos descendentes de Abraão
por intermédio de Isaac, mas Paulo diz que não é do jeito que vocês estão pensando e nem pregando para os irmãos em Gálatas. Eles eram do Monte Sinai, da lei de Moisés, da Jerusalém terrena. Quando nós lemos no capítulo 4, no versículo 26, quando ele diz no versículo 25, ora, esta Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém que agora existe, essa aqui, e não da Jerusalém celestial. Olha, irmãos, na verdade agora Paulo estava indicando uma grande verdade espiritual ilustrada nessa história, a saber, a superioridade dos cristãos sobre os judaizantes. Que paulada isso, irmãos! As duas mulheres agora, sim, representavam esses dois concertos de Deus. De forma, irmãos, que depois de Paulo refutar tudo, toda essa história, todos esses argumentos dele, enquanto os ensinadores judaizantes ensinavam que os cristãos gentios seriam adotados, admitidos no grupo do concerto de Abraão, como eles supunham ser, desde que aceitassem a circuncisão como aliança de Deus. Lembra dos irmãos judaizantes? Quando você souber dos irmãos judaizantes ou os da circuncisão, eles diziam assim, olha, tudo bem, você pode fazer parte do nosso grupo seleto de Isaac, desde que vocês circuncidem, e aí então vocês vão ser aceitos conosco, desde que aceitassem a circuncisão como aliança de Deus. E Paulo contesta-os, mostrando que aqueles que promovem a lei de Moisés, visando encontrar nela a salvação e a santificação, demonstram as características de escravidão, de serem subjugados, comparando eles a Agar. A servidão à lei é associada à serva Agar, isto é, Monte Sinai, lei de Moisés, a Jerusalém terrena. Paulo afirmou que eles eram produtos desse concerto de Sinai, e não o concerto do que crente que crê nas promessas, crente como crente Abraão. Ele é participante da Jerusalém que é livre, lá dos céus. Por isso você pode conferir no versículo 26, mas Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Nós quem? Nós que cremos em Jesus como nosso Salvador. E pronto. Aí então, irmãos, todas essas tentativas que eles fizeram com os irmãos em Gálatas, Paulo destrói com essas verdades passadas para eles. Na verdade, eles estavam escravizados em relação ao que eles pensavam ser. Como escravos, eles eram mais como Ismael do que como Isaac, filho da promessa. E para terminar, porque eu sei que é um assunto bem contextualizado, bem cheio de informações e também de subsídios bíblicos, eu confesso isso para os irmãos, mas olha, irmãos, eu tenho que trazer as comidas leves e as comidas pesadas aos irmãos. Não tem outra alternativa. Então pode ser considerado como ilustração de grandes princípios em relação à condição de escravos e homens livres. Não sei se para você agora não está parecendo muito sentido, mas é muito firme dizer que todo esse ensino está apontando para cada um de nós, se você vai querer ser escravo de uma religião ou livre pela salvação em Jesus. Existem muitas pessoas escravas da sua religião, mas os que servem ao Senhor são livres para a salvação, por isso vivem na graça de Deus. Amém? Então, o efeito da servidão à lei de Moisés, em comparação com a liberdade do Evangelho de Jesus, o Evangelho da graça. Amém? Que Deus nos abençoe. Um alimento pesado, um alimento sólido, para quem tem um contexto espiritual, para poder entender o quão lúcido foi o apóstolo Paulo
para ensinar aqueles irmãos tão carentes dessa informação. E que Deus nos abençoe. Amém?